Olá! Eu queria falar sobre um tema rapidamente que está muito na moda hoje em dia. Essa palavra está em todos os lugares e, sobretudo, lá no LinkedIn. A gente vê todos os dias alguém falando sobre isso, principalmente em comentários, né? As pessoas gostam de fazer comentários e é sobre empatia, né? A palavra empatia. Além de existir uma significação, né, bastante distorcida do que é empatia pelas pessoas, né? Tem gente que chama empatia de simpatia, confunde com compaixão, com piedade, né? Confunde com gentileza, com educação, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Falando, né, de uma forma bem resumida. Então, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, com a carga do outro, com o olhar do outro, com a história do outro, né? Porque se eu me coloco no lugar do outro, da minha posição, eu não tô sendo empático, né? Eu tô julgando. Agora, quando eu me coloco no lugar do outro, com as condições do outro, aí sim eu sou capaz de entender, né, o que ele está sentindo, as emoções, né, e todos os problemas, as dificuldades pelas quais eles estão passando. Então, a empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí é uma coisa muito curiosa, porque eu vejo as pessoas falando muito de empatia, mas é sempre meio que uma reclamação, né? Precisa ter mais empatia, a gente tem que ter mais empatia, sobretudo em processos seletivos, isso é muito cobrado. E aí eu pergunto, será que as pessoas que cobram tanto a empatia dos outros também têm empatia com as pessoas? Porque é quase que. Eu vejo assim, uma quase totalidade das pessoas falando sobre a empatia, cobrando que os outros tenham empatia com ela, mas não ela tendo empatia com os outros. Porque se você tiver empatia com o outro, você consegue inclusive entender a falta de empatia dele, né? O porquê que ele não consegue se colocar no seu lugar, né? Porque aí entra uma questão de valores, de concepções, né, de entendimento, de visão de mundo que é diferente com a sua. Então, quando eu consigo entender que as pessoas pensam diferente de mim e têm uma visão diferente de mundo da minha, eu estou sendo empática com a pessoa e eu não vou cobrar dela que ela tenha isso comigo. Empatia, sem dúvida, nos torna mais humanos, né? Faz com que a gente tenha uma humanidade muito maior e, com certeza, é algo muito importante que a gente tem que praticar. Mas também não dá pra gente ser empático o tempo todo, como as pessoas falam, como se fosse algo que a gente tem que ser 24 horas e com todas as pessoas. Até porque existe uma identificação de valores. Eu só consigo ser empática quando isso tem a ver com algum valor que eu tenho. E isso é muito individual, cada pessoa tem o seu. Então, antes de cobrar e de falar de empatia para que os outros tenham comigo, é fundamental que eu comece a me colocar no lugar dos outros e tentar entendê-los também, o porquê que eles não conseguem ser assim comigo, tá bom? Então fica a dica aí, refletir um pouquinho sobre empatia.